Olá, audiência do canal, tudo bem? Hoje é o dia de escalarmos o timão, o Corinthians ideal do século XXI. Eu digo aqui desse primeiro quarto de século, de 2001 a 2025. O Mariola Fight, que é o critério utilizado para essa escolha, ele corresponde a 3 pilares: títulos, performance e identificação. É um critério de pontos. Lembrar que no critério Mariola Fight a gente tem que ter um goleiro, um lateral direito, um lateral esquerdo, no mínimo 2 zagueiros de área, no máximo 3. Tem que ter pelo menos um volante de contenção e um atacante, e as outras posições, ou se vai ter mais atacante, mais meia, se vão ser 2 centroavantes, se vai ter ponta, se não vai ter, isso vai depender da pontuação. A pontuação total, depois de obedecido esse critério, é que vai definir se o time joga num 3-5-2, no 4-4-2, no 4-3-3, mais ofensivo, mais defensivo. Entendeu como é que funciona? Então fica aqui com a gente agora, que vamos começar pelo goleiro. O goleiro não podia ser outro que não o Cássio, que fez 1.365 pontos. Com 712 jogos pelo Corinthians, é o jogador com mais jogos nesse século XXI. E o segundo jogador com mais jogos na história inteira do clube, e é o goleiro com mais jogos em toda a história. Cássio teve um aproveitamento de 54,54% dos pontos enquanto jogou pelo Corinthians. Foram 9 títulos conquistados, dentre eles o Mundial de Clubes da FIFA, a Copa Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, 4 Paulistas e uma Recopa Sul-Americana. Foi eleito para o time ideal da Copa Libertadores de 2012, para a seleção do prêmio Craque do Brasileirão 2015, ganhou também em 2022 a Bola de Prata da revista Placar e foi 2 vezes eleito na seleção do Campeonato Paulista, em 2019 e 2020. Jogou uma partida pela Seleção do Brasil, ficando 23 vezes no banco de reserva, e ainda representou a seleção nacional, sendo atleta do Corinthians na Copa do Mundo de 2018 e de 2019. Nessa disputa, Cássio venceu Felipe, que fez 236 pontos, e Fábio Costa, que fez 218 pontos. O lateral direito é Fagner, que fez 998 pontos. Foram 578 jogos pelo Timão, sendo o segundo jogador com mais partidas no século XXI e o 7º com mais jogos na história do clube. 12 gols e 70 assistências nesse período, com uma média de gols, mas assistência de 0,14. Um aproveitamento de pontos de 55,94% e 5 títulos conquistados, sendo 2 campeonatos brasileiros e 3 campeonatos paulistas. Com a camisa do Timão, Fagner ganhou a Bola de Prata da revista Placar em 2017, 2 vezes presente na seleção do Prêmio Craque do Brasileirão em 2017 e 2020 e 4 vezes na seleção do Campeonato Paulista. Fez 10 jogos pela seleção do Brasil, ficando 22 vezes como reserva não utilizada. E ainda foi convocado como jogador do Corinthians para a Copa do Mundo de 2018 e Copa América de 2019. O lateral direito que chegou mais próximo de Fagner nessa disputa foi Alessandro, que fez 612 pontos. No miolo de zaga, começamos com Chicão, que fez 759 pontos. Chicão fez 447 jogos pelo Corinthians, marcando 42 gols, uma média de 0,17, muito boa para um zagueiro central. Aproveitamento excelente de 65,59% dos pontos. Venceu 7 títulos, o Mundial de Clubes da FIFA e a Copa Libertadores em 2012, o Campeonato Brasileiro de 2011, ganhou também o Campeonato Brasileiro da Série B, uma Copa do Brasil e 2 Campeonatos Paulistas. Ganhou a Bola de Prata da revista Placar em 2010 e por 2 vezes esteve na seleção do Paulistão, segundo a FPF. Acompanhando Chicão na zaga, Gil, com 635 pontos. O zagueiro fez 444 jogos pelo Corinthians, marcando 19 gols. Um aproveitamento de pontos de 53,45%, venceu 3 títulos, um Campeonato Brasileiro, um Paulista e uma Recopa Sul-Americana. Recebeu 2 vezes a Bola de Prata da revista Placar e 2 vezes eleito para a seleção do Prêmio Craque do Brasileirão da CBF, e ainda por 3 vezes foi parte da seleção do Campeonato Paulista. Fez 5 jogos pelo Brasil enquanto vestia a camisa do Corinthians e ficou 5 vezes no banco de reserva. Chicão e Gil ficaram na frente, entre outros zagueiros, de Fábio Luciano, que fez 476 pontos, Paulo André, com 465, e Leandro Castan, com 405 pontos. Na lateral esquerda temos Fábio Santos, que fez 670 pontos. Fábio jogou 374 jogos, marcando 32 gols e dando 17 assistências. Um aproveitamento de pontos de 59,54%. Venceu 6 títulos, Mundial de Clubes, Copa Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, um Campeonato Paulista e uma Recopa Sul-Americana. Fez 3 jogos pela seleção brasileira enquanto vestia a camisa do Timão.
Fábio Santos ficou à frente de laterais do porte de Gustavo Neri, que fez 467 pontos, e André Santos, que fez 406 pontos. Dois laterais que tiveram muito destaque à camisa do Corinthians. O volante é Ralf, que fez 950 pontos. Com 437 jogos, Ralf é o quarto jogador com mais jogos pelo clube no século XXI. Fez 10 gols e deu 11 assistências. Um aproveitamento de pontos muito bom de 61,02%. Venceu 8 títulos, Mundial de Clubes e Copa Libertadores em 2012, 2 campeonatos brasileiros 2011 e 2015, 3 campeonatos paulistas, uma Recopa Sul-Americana. Foi eleito para a seleção do Prêmio Craque do Brasileirão em 2011 e em 2012 para a Bola de Prata da revista Placar. E ainda esteve mais 2 vezes na seleção do Campeonato Paulista. Jogou 8 partidas pela seleção brasileira, sendo atleta do Timão. Entre outros primeiros volantes, Ralf deixou de fora Mascherano, que fez 401 pontos. Seguindo na meiuca, temos Elias com 770 pontos. Elias fez 253 jogos, marcou 41 gols e deu 29 assistências nesse período no clube. Um aproveitamento de pontos de 64,03%, muito bom. 4 títulos, um Campeonato Brasileiro, um Campeonato Brasileiro da Série B, uma Copa do Brasil e um Paulista. Foi por 2 vezes vencedor do Prêmio Bola de Prata da revista Placar, em 2010 e 2015, e nos mesmos anos foi eleito para a seleção do Prêmio Craque do Brasileirão da CBF. Fez 25 jogos pela seleção brasileira como atleta do clube e ainda foi convocado por sua performance para a Copa América de 2015 e de 2016. Ao lado de Elias temos Paulinho, que fez 1.233 pontos. Paulinho fez 219 jogos pelo Timão. Foram 40 gols e 15 assistências no período, uma média de gols mais assistências de 0,25, ou seja, a cada 4 jogos, uma participação direta em gol de um jogador que era um volante moderno, que chegava muito ao ataque e por isso esses números impressionantes. O aproveitamento de pontos de 58,75%, venceu 4 títulos, um Mundial de Clubes, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro e um Campeonato Paulista. Foi eleito para o time ideal da Libertadores em 2012. Foi o 9º melhor jogador da América em 2013, segundo o jornal É o País. 2 vezes venceu a Bola de Prata da revista Placar, 2011 e 2012, mesmos anos onde entrou na seleção do Prêmio Craque do Brasileirão da CBF. E por 2 vezes foi seleção do Campeonato Paulista. Enquanto defendia o Corinthians, jogou 17 jogos pela seleção do Brasil e foi convocado para a Copa das Confederações de 2013. Ficou no meio-campo com 3 volantes, mas 2 deles, Elias e Paulinho, são muito criativos, modernos e que chegavam muito ao ataque, faziam gols e assistências, como vimos nos números. E por isso, deixaram de fora esses grandes jogadores aqui, como Danilo, que fez 751 pontos, Renato Augusto, com 589, e Jadson, com 540 pontos. O ataque começa com Emerson Sheik, com 792 pontos. Sheik fez 196 jogos pelo Corinthians, marcou 28 gols e deu 23 assistências. Um aproveitamento de pontos de 56,46%. Foram 7 títulos, um Mundial de Clubes, uma Copa Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Campeonatos Paulistas e uma Recopa Sul-Americana. Foi eleito o 7º melhor jogador da América em 2012, quando também entrou para o time ideal do continente, segundo o jornal É o País. Outro atacante desse time é Tevez, que fez 1.076 pontos. Carlitos jogou 78 jogos pelo Corinthians, marcando 46 gols e, mesmo com poucos jogos, é o 9º maior artilheiro do clube no século XXI, uma grande média de 0,56 gols por partida. Se somarmos aí suas 14 assistências que deu, a média de gols mais assistências foi de 0,77 por jogo, uma média espetacular de gols mais assistências, participações diretas em gols. Aproveitamento de pontos de 61,11%, venceu apenas um título, o Brasileiro de 2005, mas o período dele no Corinthians foi curto também, foi só a temporada de 2005 e parte da 2006. No espetacular ano de 2005 que ele teve pelo Corinthians, foi eleito o melhor jogador da América, segundo o jornal É o País, recebeu a Bola de Ouro da revista Placar, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no prêmio da CBF, Craque do Brasileirão, e eleito para a seleção do Campeonato Paulista. Jogou nesse período 15 partidas pela seleção argentina e foi convocado para a Copa das Confederações de 2005 e para a Copa do Mundo de 2006, quando ainda era atleta do Timão. Os dois deixaram de fora atletas como Ângelo Romero, que fez 598 pontos, e Gil, que fez 561.
E para fechar a equipe no comando do ataque, Paulo Guerreiro, com 769 pontos. Guerreiro fez 130 jogos pelo Corinthians, marcou 54 gols, sendo o quinto maior artilheiro do século XXI, uma média de 0,42 por jogo. Somam seus gols 16 assistências, média de gols mais assistências de 0,54. Um aproveitamento de pontos de 60,77%, 3 títulos conquistados, o Mundial de Clubes, o Campeonato Paulista e uma Recopa Sul-Americana. Foi eleito o segundo melhor jogador da América em 2012, sendo que no Corinthians jogou só metade da temporada. Em 2015 foi eleito o 12º melhor jogador da América, mas também jogou só parte da temporada pelo Corinthians, se transferido no meio do ano. Recebeu a bola de prata da revista Placar em 2014, quando também foi eleito para a seleção do Prêmio Craque do Brasileirão. E em 2013 apareceu na seleção do Campeonato Paulista. Fez 22 jogos pela seleção do Peru no período e foi convocado para a Copa América de 2015. Guerreiro deixou de fora Jô, Liedson e Yuri Alberto, que você vê aqui as pontuações aqui do lado. Vamos ver agora quem foi o craque do Timão nesse período. Lembrando que para craque é escolhido aquele que tem a maior pontuação no critério performance entre os 11 selecionados. E no caso aqui do Corinthians foi Carlito Tevez, que fez 903 pontos em performance, sendo ele o craque do Timão nesse primeiro quarto do século XXI. Vamos ver agora a escalação final, como é que ficou. Cássio, Fagner, Chicão, Gil e Fábio Santos, Ralf, Paulinho e Elias, Emerson Sheik, Paulo Guerreiro e Carlito Tevez. Talvez você tenha estranhado algum jogador muito importante do Corinthians que ficou de fora aqui que você nem viu. Então eu vou dar um exemplo e vou explicar o porquê que você não viu. Vamos falar aqui dele, então. O Vampeta, por exemplo. O Vampeta jogou no Corinthians no século XXI e teve até um período bom e foi até convocado para a Copa do Mundo de 2002. Porém, o período áureo do Vampeta no Corinthians foi no século XX ainda. Ele jogou no Corinthians até 2000, que ainda é século XX. Ali ele teve as maiores conquistas, melhor performance. Depois ele sai e volta só em 2002. Ainda joga bem, uns 2 anos, depois sai de novo e volta só no final da carreira. Por essa razão, eu não considerei o Vampeta aqui e considero o Vampeta um atleta do Corinthians com mais alto rendimento no século XX. Então ele não esteve nessa análise. E aí, você gostou dessa escalação do Corinthians? Seria esse o seu time ideal do século XXI? Coloca aqui nos comentários qual seria o seu time, o que você alteraria, se você concordou, se não concordou, se gostou. Se puder e gostou aí, deixa um like, curte o canal, se inscreve. Mesmo que você não concorde com 100% do time, não tem problema. Veja que foi uma pesquisa longa, muito detalhada, demandou muito esforço, com muito carinho, muito cuidado com a história do Timão. Então, se puder, em respeito a isso aí, coloca um like aí e compartilha com os amigos.